Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém? Amém. Então vamos lá. Olha, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que a Bíblia nos traz e às vezes a gente passa desapercebido, entendendo como se fosse algo para todo mundo, e essa mensagem todas as igrejas, todas as pessoas leem e parece como se fosse algo trivial, ou passa às vezes desapercebido, ou às vezes você até entende o contexto, mas parece que falta alguma coisa ainda para que seja internalizado esta mensagem. É um verso bíblico mais conhecido pela igreja. Eu duvido que você não o conheça. João capítulo 8, verso 31 e 32. Abra sua Bíblia no capítulo 8 do livro de João, São João 8, 31. São João 8, verso 31. Quantos aqui acreditam em Jesus? Digam amém. Amém. Louvado seja Deus, tem muita gente, né? Tem uns que ainda estão na dúvida ainda, né? Mas tá bom. Agora, crer em Jesus, todo mundo pode crer, mas como é que você crê em Jesus? Que Jesus você acredita? Há uma questão muito simples que nós temos que entender. A palavra Cristo, ela significa, ela é um título e não um nome. Ele não é Jesus Cristo nomeado, ele é Jesus de Nazaré. Assim como Barrabás era Jesus também, só que era de Barrabás. Nós poderíamos dizer que morreu ali o Nazareno, né? Porque ele era de Nazaré. Jesus de Nazaré. Barrabás, ou Jesus de Barrabás. A diferença entre Jesus de Nazaré e Jesus de Barrabás é que o Jesus de Barrabás, não era o Cristo. E o Jesus de Nazaré era o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, o Messias, o prometido. Quando você diz assim, eu creio em Jesus Cristo, olha só, não é o nome de Jesus, você está dizendo com todas as letras que você é cristão. Ser cristão é algo muito importante. Toda pessoa que de fato é cristã, ela está salva. Olha só o que eu estou lhe dizendo. Toda pessoa que é verdadeiramente cristã, ela está salva. Não importa Oi? Ok. Toda pessoa cristã, ou seja, que crê que Jesus é Cristo, por isso que ela acredita em Jesus Cristo, ela está salva. Aí você pode pensar assim, mas Márcio, tem um problema grande aí, não é? Porque aí você vai introduzir aí a lei, os mandamentos, aí você vai acrescentando algumas coisas à frente desta jornada. Bom, aí é uma questão de jornada. É uma questão de caminhada. Eu estou indo para o princípio, no início da jornada. O início da jornada, ela não é a lei. A lei não é o início da jornada. O início da jornada é Cristo. A salvação é pela graça. A salvação está na cruz. A salvação está no modelo e no exemplo que Jesus deu para cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz assim, quando você entrega o seu coração a Cristo, não é mais você quem vive, mas Cristo é quem vive em você. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir dessa vivência de Cristo na minha vida, na sua vida, nós passamos a ser transformados por esta comunhão com Cristo. E essa comunhão com Cristo faz com que a gente tenha uma comunhão com o Espírito Santo.
Essa comunhão com o Espírito Santo faz com que ele trabalhe em nosso coração. O trabalho do Espírito Santo no nosso coração faz com que ele nos leve a conhecer toda a verdade. E ele nos levando a conhecer toda a verdade, ele faz com que nós nos aprofundemos na palavra. E nós nos aprofundando na palavra, nós passamos a ser conhecedores da verdade. Vocês estão entendendo que o processo não é do final para o começo, mas é do início, que é em Cristo? Vamos lá, João capítulo 8, verso 31 diz assim: e dizia, pois, Jesus aos judeus que o quê? Que o quê, gente? Que nele, Jesus estava dizendo aos judeus que nele creram. Ele não está dizendo para todas as pessoas, então preste atenção agora aqui. Jesus está dizendo a todas as pessoas que creem em quem? Em Jesus Cristo. Jesus agora não está falando para qualquer pessoa, não está dizendo para uma pessoa que só acredita que ele é Jesus. Não, é uma pessoa que crê verdadeiramente que ele é o Cristo. Esta mensagem é para hoje, para as pessoas que creem que Jesus é o Cristo. E ele diz assim: dizia, pois, Jesus aos judeus, diz, pois, Jesus a nós hoje, que cremos que ele é o Cristo. Se vós permanecerdes na minha palavra, se você permanecer hoje, você que está aqui na igreja, você que está em casa, se você permanecer hoje na palavra de Deus, hoje você que crê que Jesus é o Cristo, verdadeiramente sois meus? Viu agora? Se você crê que Jesus é o Cristo, você agora vai se permanecer, agora vem, não é só crer que Jesus é o Cristo. Vamos, olha para o lado do seu banco aí, está vendo o banco vazio? Não existiam algumas pessoas que algum tempo atrás estavam sentadas neste banco? Algumas pessoas que estavam e ficaram muitos anos sentados neste banco, que não estão mais. Essas pessoas também não creram que Jesus era o Cristo. E hoje não estão aqui. Não importa a razão por que elas não estão aqui, não vou entrar no mérito do motivo pelo qual elas deixaram a igreja. Mas elas deixaram a igreja, ou seja, Jesus falou com elas, porque elas creram em Jesus, elas só tiveram o início do processo, mas o processo continua, porque Jesus diz assim: vós que permanecerdes na minha palavra. Eles não permaneceram na palavra e saíram da igreja, não estão salvos. Ah, mas eu creio em Jesus, que Jesus que ele crê, porque não permanece na palavra de Deus. A Bíblia não deixa margem para você no achismo. O povo de Israel recebeu uma ordem para atravessar o Jordão e conquistar toda aquela terra e expulsar todo aquele povo de lá, não foi essa a ordem? Mas cada tribo fez concessões e eles deixaram um pouquinho, derrotaram grande parte dos inimigos, mas cada uma delas deixou um inimigozinho lá, que já não era muito perigoso, pequenininho, ficou lá nas terras lá. E esse povo fez com que o povo de Israel adorasse Baal e se perdesse. Gente, nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo é assim. Deus começa a trabalhar no seu coração e você fica feliz porque a transformação veio, mas agora Deus fala: agora atravessa o Jordão e elimine todo o inimigo que tem dentro de você, e você começa a varrer, e você começa a jogar para fora da sua vida tudo que está errado, mas de repente chega alguma coisa aqui e você fala: não, essa eu vou deixar. Porque isso aqui também não está demais, né? Não precisa varrer tanta coisa. Essa eu vou deixar, porque isso aqui eu controlo, isso eu conquisto, eu dou conta, não preciso. E aí você continua a sua batalha, mas você deixou algo que Deus disse para você tirar. E aí você deixa, e aí passa um tempo, aquele negócio vai crescendo, e quando você vê que não, você está adorando Baal igual o povo de Israel. Igual o povo de Israel. Eles saíram da igreja porque deixaram alguma coisa dentro da vida deles, que Deus disse que era para ter tirado, e foram derrotados pelo inimigo. O livro de Juízes tem 300 anos. Josué até Samuel são 300 anos. 300 anos.
E se levantaram 12 juízes de Deus. 12 juízes de Deus até Samuel. 12. E o povo se rebelava. Era o juiz morrer. Logo, logo o povo se desviava de novo. Era o juiz morrer e o povo se desviava de novo. Era o juiz morrer e o povo se desviava de novo. E o povo conhecia ou não conhecia Deus? Conhecia, mas deixava alguma coisa dentro do coração que depois crescia. E aí a palavra continua no verso 32 e diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, você só vai conhecer a verdade se o versículo anterior estiver na sua vida. Ninguém conhecerá a verdade se o versículo anterior não estiver em você. Tem gente que gosta desse versículo, e conhecereis a verdade vos libertará. Lúcifer conhecia a verdade e não foi liberto, porque não viveu o versículo anterior. Não creu em Jesus, não permaneceu na palavra de Jesus. Vocês estão entendendo agora? Eu estou falando de Lúcifer. Não permaneceu na palavra de Jesus, não foi discípulo de Jesus. E aí se perdeu. E você e eu, também da mesma forma, nós temos que tomar cuidado, não faça concessão para o diabo, não permita que ele trabalhe no seu coração. São as coisas pequenas que vão te derrubar, não são as coisas grandes, porque as coisas grandes você conhece. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com as coisas grandes não vão derrubar você, meu amigo, porque você está vacinado delas, mas as pequenas que estão dentro do seu coração, que ninguém sabe, que ninguém vê, estas é que vão acabar com você, porque estas, ninguém vai poder dizer para você que você está errado. Quantos aqui, através dessa máquina do diabo, porque isso aqui é a máquina do capeta, não pense que foi Deus que fez, não, foi o diabo mesmo, o diabo fez. A gente pode usar para Deus, sim, dá para usar para Deus, mas isso aqui foi o demônio que fez. Isso aqui tem mais coisa que não presta aqui na internet do que presta. Você vai, 95% da internet é lixo. Aí tem muita coisa boa, tem, mas é 5% só. Tem, você vai pegar. E de Deus, então, ainda vai diminuir mais ainda, né? Menos ainda. Pode usar? Pode. Eu não estou falando que você não vai usar o celular, não é isso. Mas quantas pessoas aqui já não pegou aqui, já não baixou alguma coisa e viu um negócio ali, viu uma coisa que não podia ver? Né? Não tem nada demais, aí dá uma risada até, né? Eu saindo da escola esses dias à tarde, professor de filosofia, foi pegar um Uber, né? Aí o aluno falou assim, vá com Deus. Ele falou, não, eu vou de Uber. Eu falei, professor, não fale isso não. Fale isso não, professor. O senhor vai com Deus mesmo, deixa o Uber te carregar, mas vai com Deus. Daí ele entrou no carro e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, vai que eu falei, senhor, não leve em conta a ignorância desse professor, que ele acabou de falar, fiz oração por ele, sabe? Ele acabou de falar uma blasfêmia aqui contra ti, senhor, mas não leve em conta não. Ele vai de Uber, mas o senhor releve o que esse homem falou, senhor, em nome de Jesus, cuide desse infeliz. Aí, graças a Deus, no outro dia ele estava na escola, né? Não aconteceu nada, você vai que um avião cai em cima do Uber, né? Pá, explode, sabe? Né? A gente tem que tomar cuidado, porque não é que Deus vai fazer o carro bater. As pessoas acham que o carro bateu foi Deus que fez, não. Mas dá autoridade para o diabo tomar conta. Lembre-se, quem faz o mal é o inimigo, não é Deus. Às vezes a pessoa é vontade de Deus, mentira. Deus não tem vontade que ninguém morra, que ninguém pegue câncer, que ninguém fique doente, que ninguém, nada disso. Você pode ficar doente, você pode morrer, você pode contrair câncer, isso não é isso. Deus pode até permitir que aconteça. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos um irmão na Central que faleceu, o nosso irmão Bené, o Benedito, que foi uma pessoa, né, que a gente gosta muito, a esposa está lá, muito firme, muito forte, e ele morreu firme na fé. Você ia visitar a família e você saía de lá, você pensava que você ia fortalecer, você saía de lá fortalecido. Ele sabendo que ia morrer, se Deus quiser me curar, eu estou pronto, senão eu estou pronto para esperar para receber a coroa. Ou seja, ali um homem que descansou no Senhor. Eu fiquei muito feliz, não pela morte dele, lógico, né, que ninguém fica feliz pela morte de ninguém, mas pela forma como ele estava esperando a morte.
A mulher estava ali triste com a morte do esposo. Eu sei que ela está triste, muitos anos convivendo junto, vai ser um baque na vida dela. Eu fico imaginando tantos anos juntas, e muitos anos mesmo juntas ali. Ele com 80 anos de idade, esperando ao Senhor, e daqui a pouco Jesus volta e ele vai ressuscitar. E eu falei para ela, falou, agora nós temos que lutar, porque senão ele vai e a gente fica, não é? Eu falei, sim, porque ele vai. E louvado seja Deus, porque quando a gente tem esperança, a gente sofre. Ninguém está dizendo que vai tirar a dor da morte, de jeito nenhum, mas a esperança, ela é superior à dor, porque você sabe que não terminou ali é só o corpo que está estendido dentro de um caixão, mas a vida mesmo vai ser levantada através de um anjo que vai vir e vai tirá-lo do sepulcro, e ele vai se levantar e vai estar com Deus, porque ele encerrou a carreira, ficou firme na fé até o final, e nós devemos fazer a mesma coisa. Pois então aqui diz assim, aqueles que creram em Jesus, que Jesus é o Cristo, permaneceram na palavra de Deus, se transformaram no discípulo de Deus, e passaram a receber a ação do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo atuou, passaram a conhecer a verdade, e viveram a verdade. Conhecereis não é conhecer, é viver a verdade. Por isso que diz assim, ensina o teu filho no caminho, não o caminho, no caminho, ou seja, caminhe com o seu filho, e mesmo depois de grande, ele não se desviará dele, mesmo que ele esteja fora do caminho, o caminho estará nele. Deixa eu explicar para vocês, às vezes o seu filho está fora da igreja, mas a igreja está dentro dele, tá? Está dentro, continue orando para que ele fique vivo, para que o inimigo não tenha poder de levá-lo, porque o diabo tem poder sobre a morte, aprendam isso. Jó é um exemplo claro disso. No Jó, no capítulo 2, Deus disse, vá lá, toque na sua vida, ou seja, na saúde dele, perdão, mas na vida dele não. Ou seja, como quem disse, o diabo teria autoridade para matar Jó, porque todos nós somos pecadores, mas nele não. Na saúde, cuidou do bicho, deve ter pegado o câncer, tudo quanto é lugar. A dor deve ser horrível, machucou demais Jó. Podia ter blasfemado contra Deus e não o fez. Então Deus é maravilhoso. João capítulo 16, continue a sua Bíblia aberta, verso 13. Perdão, João 16, verso 7. João capítulo 16, a partir do verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, porém convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou enviá-lo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, não creram em Jesus. A primeira questão da salvação é crer em Jesus, não tem outro ponto. O primeiro ponto da salvação, irmãos, é crer em Jesus. Esse é o primeiro ponto. Não creram em mim. Da justiça, que é o perdão dos pecados, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Ou seja, agora nós temos que ter fé nele. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, com a morte de Cristo, o sangue de Jesus ali, e a sua ressurreição, Satanás perdeu o elo que tinha com o céu. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras, ou seja, as coisas que vão acontecer. Veja o que está acontecendo aqui, Jesus dá exatamente o retrato da salvação, a linha cronológica da salvação. O primeiro passo para ser salvo, creia em Jesus. Opa, que coisa boa, eu creio em Jesus, Márcio, então deixa ele transformar a sua vida. Comece a mudança. Esta é a igreja, irmãos, irmãs e amigos que estão conosco aqui na igreja e acompanhando através da internet. Esta é a igreja remanescente. A igreja adventista do sétimo dia é uma igreja que tem uma missão profética. Se você prestar atenção, nós temos uma obrigação moral com Deus. Por isso que quando nós lemos lá em Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia, que nós não somos nem quente nem frio,
por causa da morosidade da pregação do Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho na prática, se nós temos dificuldade de falar esse Evangelho. Mas se nós temos facilidade de falar, devemos viver na prática também, porque só falar não resolve. Às vezes eu falo para o meu filho uma coisa e vivo outra, ou seja, meu filho vai aprender o que eu vivo, não o que eu falo. Ninguém aprende pelo ouvir, aprende pelo exemplo. Pelo exemplo. É o exemplo que ensina. Se tem alguém que conhece você, sua esposa e seus filhos, eles te conhecem. Nós aqui não, nós olhamos para vocês e fazemos uma imagem de vocês, de um chefe de família, de um bom pai, de uma boa mãe, né? De um bom funcionário, talvez o seu patrão, não sei. Mas a sua família conhece você. Porque lá você se revela, lá você se apresenta exatamente como você é. Então, não adianta na igreja você ser uma pessoa e em casa outra, porque a sua casa não está no caminho, porque você não está no caminho, você não é o sacerdote da sua casa, você não é sacerdote da sua casa. A mulher e o homem, a mulher pode edificar o seu lar se o marido não for o cristão, e ela pode abençoar o marido. O seu marido pode ser abençoado por você. O seu marido não é cristão, está fora da igreja, não tem importância. Você vai abençoar o seu marido e vai trazer os seus filhos com você e vai abençoar a sua casa, e Deus vai honrar a sua família por causa de você. Talvez o seu marido até se perca por causa da dureza do coração dele, mas as bênçãos na sua casa virão por causa de você. Maridos, talvez a sua esposa não seja cristã, Deus vai abençoar a sua casa por causa de você, vai abençoar os seus filhos por causa de você. E quando o marido e a esposa estão juntos na jornada, amém, louvado seja Deus, porque agora a bênção é dobrada, agora os dois estão juntos para que Deus possa abençoá-los de uma maneira muito especial. Nós precisamos entender algo que talvez passe desapercebido. Em casa, faça o culto familiar. O culto familiar não é para ser o culto de sábado de manhã, não é para ser longo, é para ser curto. Uma música, uma leitura, uma oração. Pronto, tá bom. O menino gosta de música, então 2 músicas. Não, mas ele gosta de 3 músicas, não tem problema. Ele gosta que conte a história. Gente, eu acho uma coisa que eu tenho convicção que é o Espírito Santo. A minha pequenininha, antes de dormir, quer uma história da Bíblia. E eu já contei tudo que eu já lembrei, agora já está até difícil assim. Porque eu tenho que contar uma história que ela, por causa da idade dela, tem 7 anos, mas ela não dorme se não contar uma história da Bíblia. Às vezes eu estou cansado, eu não quero contar história de nada, eu não quero contar história de nada, de Bíblia, de nada. E ela fala assim: pai, quero a história da Bíblia. Falou: meu Deus do céu, Beatriz, tu não contou não? Falou: não. Então bora, vamos contar. Do que você quer? Do Mar Vermelho é que ela mais pede. O que eu já contei de tubarão passando na lateral do Mar Vermelho, sabe, vocês estão por fora, baleia e tudo mais, não foi triscando não. Já foi tudo quanto foi jeito já. E assim, e aí vai contando, mas assim, ela gosta de ouvir a história da Bíblia, e é por causa do que é o Espírito Santo. Por isso que Deus diz que as crianças e os velhos vão profetizar. Profetizar é isso, é pedir que a gente faça a nossa parte. Vamos dar a essas crianças para que elas possam estar com Deus, e você também. Não se desvie do caminho, não permita que você possa sair do caminho do Senhor. João capítulo 8, eu vou ficar em João, vamos lá, João de novo, capítulo 8, verso 47. João 8, 47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Aqueles que pertencem a Deus, ouvem
o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E eu fiquei pensando assim, nossa, mas esse texto é forte, né? Porque ele não diz assim, aqueles, vocês, aí ele já bota logo todo mundo, até eu no bolo, né? Bota todo mundo. Nós não ouvimos. Nós temos que, às vezes, parar. O inimigo quer acelerar o tempo. Eu me lembro quando eu estudei em 1985, em 1986, eu estudei no IASP, que é o UNASP Campinas hoje. Era IASP na época. E quando minha mãe mandava dinheiro para mim, ela mandava pelo Bradesco. E eu tinha que ir no banco, pagava no banco lá para eles ligarem para Conceição do Araguaia. Aí lá confirmava se havia depositado o dinheiro lá, porque era tudo, e tinha que pagar o telefone. Aí confirmava o dinheiro, isso demorava umas 3 horas no banco. Aí vinha para cá, eles autorizavam e me davam o dinheiro. Ou seja, para eu receber o dinheiro, eu demorava mais de 3 horas quando eu chegava no caixa lá para poder fazer esse processo todinho, porque ele ligava para lá, aí esperava lá, passava, e depois o cara demorava mais tanto tempo para dar a resposta, e aí depois ele vinha e fazia o pagamento. Hoje, já está no meu Pix. Mãe, me manda o dinheiro. Já está no Pix. Já está no Pix. Eu gastava 3 horas para ir no banco. Hoje eu não vou para lugar nenhum. Mãe, me manda, já está no Pix. E eu não tenho tempo. Eu ficava 3 horas da minha vida parado no banco. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Gente, eu vou lá na casa do irmão que eu tenho que falar com ele. Aí eu ia lá na casa da pessoa, porque o telefone era fixo, ele não tinha telefone, porque naquela época era caro o telefone, não era barato. Aí você ia na casa da pessoa, hoje você manda uma mensagem, você liga para o irmão, tem um grupo do WhatsApp, você já manda para toda a igreja, já está sabendo. Olha, irmãos, o culto hoje não vai acontecer, aconteceu tal coisa e tal, todo mundo já está sabendo. Antes você tinha que sair correndo, sair de moto na casa dos irmãos lá, e esse irmão ficar na porta da igreja e ainda ficar sem graça de que o irmão chegava. Eu não tenho tempo. O diabo acelerou as coisas de tal maneira que é para você não ter tempo com Deus. E você chega em casa com tanta pressa que você não tem tempo com Deus. E quando você vem para a igreja, você não tem tempo com Deus. Você chega na igreja doido para ir embora, são 11h17 agora, e você já está pensando no almoço. Eu já estou com fome, apesar que eu estou com fome mesmo, porque o gordo sabe como é, não demora para ter fome não, né? Mas 11h17, meu Deus do céu, eu estou com fome. Ainda está aqui a hora. O meu tempo com Deus é de manhã, de tarde eu vou dormir, porque aí eu deito, fico deitado, durmo, porque eu já fiz a minha parte do sábado, Senhor, eu já fiz. Eu já fui para a igreja no sábado. Sexta-feira eu assisti aqui o pôr do sol. Essa live é maravilhosa, né? Eu não preciso nem ir para a igreja. Está aqui o culto. Ô, menino, bom demais essa live, que bate recorde de audiência. Se você estiver assistindo a live mesmo, em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus, porque é importante você participar. Dedique seu coração, faça oração, peça a Deus que Deus abençoa, mas muita gente não escuta, bota lá na televisão e sai. Se você estiver no culto da sexta-feira do pôr do sol, não saia da sala, você está na presença de Deus, ou então desligue a televisão e vá fazer o que você vai fazer. Mas não se engane dizendo que você está no pôr do sol e fazendo outras coisas. Não, pare, ligue e faça o pôr do sol. Termina, desliga e vai fazer outra coisa. Eu vou adorar a Deus agora nesse momento. Senta aqui, família. Vamos adorar a Deus aqui em casa. Liga a televisão, está aqui o povo cantando, o pregador está falando, a mensagem está sendo exposta, e eu em casa adorando e louvando ao meu Deus. Não tem problema nenhum. Agora, não dá eu para fazer 2 coisas, eu adoro a Deus e vou mexer na cozinha. Para aí. Vou mandar uma mensagem aqui para a igreja. Berilo, para um pouquinho aí que eu vou mexer na panela bem aqui. Não vai. Deus não divide. Ou você dá atenção a Deus ou dá atenção a outras coisas. O diabo vai tirar a sua atenção. Se você vai fazer isso, desliga a televisão. Não tem importância nenhuma, desliga, vai lá, aí depois volta e faça o seu culto. Faça o seu pôr do sol. Não tem problema nenhum. Olha só, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz.
Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Nós não fazemos culto familiar porque nós não pertencemos a Deus. Nós negligenciamos quando estamos em casa fazendo o culto. Talvez tenha alguém em casa nesse momento dessa igreja que não veio à igreja, está lá no culto, mas quantas vezes ela já não saiu da sala? Quantas vezes ela já deixou a presença de Deus e foi fazer outra coisa e depois voltou e sentou de novo? Desconectou de Deus e conectou. Isso aqui não é uma tomada que liga e desliga. Essa igreja programou um dos maiores eventos online de Palmas das igrejas adventistas, que é o pôr do sol de sexta-feira. Vocês têm, e pode-se dizer como privilégio, a maior audiência online. Ninguém tem essa audiência aqui em Palmas, não. Eu digo, no Tocantins, vocês estão com audiência de sexta-feira, algo acima da média, fantástico. É um culto que alcança muita gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que você volte para casa com esse verso. Aqueles que pertencem a Deus ouvem o que Deus diz. Os que não pertencem a Deus saem da sala, desvia o foco, tira os ouvidos, muda a atenção, porque não pertence a Deus. Que eu e você possamos fazer parte do povo que pertence a Deus e fazer parte da nova Canaã celestial, porque essa igreja está ficando bonita, não é só para dar conforto para vocês, é para que vocês se sintam mais à vontade e mais preparados para se concentrar na palavra de Deus. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós ouvimos a Tua palavra e ouvimos como do Senhor disse que abrindo um entendimento da salvação para aqueles que creram em Ti, nós cremos em Ti, Senhor. Nós queremos ficar firmes, Senhor, naquilo que o Senhor disse, em tudo que está escrito na Tua palavra. E nós queremos, Senhor, ser Seus discípulos. Ajuda-nos, Senhor, nesses três primeiros pontos da nossa salvação. E para que nós possamos estar preparados para conhecer, para realmente viver o conhecimento e permitir que o Espírito Santo entre em nosso coração, entre em nossa vida, entre em nossa família, entre em nosso lar e faça parte, Senhor, diária do nosso cotidiano, de nossa existência, para que a gente possa refletir a luz que vem do Teu trono. Abençoa, Senhor, esta igreja. Aqui está o Teu povo, Senhor. O povo de Deus, aqueles que ouvem a Tua palavra, aqueles que estão com o coração aberto para Ti, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos, Senhor, às vezes, pecado de maneira até grotesca contra Ti. Mas nós estamos neste momento erguendo, Senhor, nossa voz em humildade, em arrependimento e clamando pelo perdão dos nossos pecados. Fique conosco. Nos purifica, nos limpa de nossas iniquidades e nos dê, Senhor, um coração novo, um coração, Senhor, de carne, um coração cheio do Teu poder. Fique com cada um de nós, retornaremos aos nossos lares, teremos ainda uma semana inteira pela frente, que possamos, Senhor, testemunhar do Seu amor e viver o Teu amor para as outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.